Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Hoje nós temos este cenário do jovem que se aproxima correndo de Jesus. Se aproxima e faz uma pergunta: Bom mestre, que posso fazer para ter a vida eterna? Todos nós estamos nesta caminhada da busca da vida eterna, de ir para o céu. Nós temos 3 opções. Uma delas, os que estão aqui, nenhum quer. O inferno, nenhum de nós quer. É uma das opções. Quando nós morremos, são 3 opções. Uma, nós não queremos. Depois temos mais 2 opções: o purgatório e o céu. Essas 2 últimas nós temos mais interesse. Purgatório, céu, e o céu, a vida eterna, a vida plena, nós temos muito interesse nela também.
Mas são apenas essas 3 opções que nós temos. Não existe outra. Somente essas. Então este homem pergunta o que faz para chegar à vida eterna. Jesus apresenta a experiência religiosa. Começa a citar os mandamentos. Aquilo que é tradição dos judeus, aquilo que Moisés deixou, que está no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, na Torá. E ele diz: já faço isso desde da minha juventude, sempre fiz isso, diz ele. É como se alguém dissesse: padre, eu sempre fui à missa, nunca faltei à missa, fiz o catecismo, fiz o sacramento, sempre vivi a minha fé, nunca deixei de viver a minha fé. Assim esse jovem, esse moço, se apresenta a Jesus dizendo: sempre vivi a minha fé, nunca deixei de viver a minha fé. Jesus diz: te falta uma coisa. Coloca diante dele a experiência de poder segui-lo. Vai, vende tudo, vem e segue-me. Mesmo convite feito aos outros apóstolos, foi feito a ele. Entrega tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele tinha a oportunidade de deixar tudo e seguir Jesus, ou de ficar com tudo que ele tinha, mas renunciar a Jesus. Ou ele renunciava aos seus bens e seguia Jesus, ou renunciava a Jesus para ficar com seus bens. E ficou bem triste, abatido, porque ele tinha muitos bens e preferiu esses bens do que Jesus. No coração deste homem, os bens materiais eram superiores do que esse chamado que ele recebeu. A Escritura nos fala: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Aí está o grande tesouro desse homem, o que ele tem. Onde ele coloca a esperança dele, a felicidade dele, está ali. Não enxergava em Jesus o Salvador da vida dele. Não conseguia fazer isso, não conseguia ver isso. Apenas Jesus para ele era um bom mestre. Um bom mestre. Havia outros bons mestres e ele foi embora. Virou as costas e foi embora. Jesus responde também a essa pergunta dele: bom mestre. Ele diz: por que me chama de bom? Só Deus é bom. Aqui Jesus aponta para o centro. Deus é a fonte, Deus é a origem. Deus é bom de forma única, Deus é bom de forma incomparável, Deus é bom de forma plena, completa. As outras coisas são boas por participação da bondade de Deus. Só Deus é bom. Se eu tenho alguma coisa boa, se você tem alguma coisa boa, é só por participação da bondade de Deus. Se na criação tem alguma coisa boa, é por participação da bondade de Deus. Em plenitude, de forma incomparável, de forma única, a bondade e o que é bom só existe em Deus. Em mais nada. Jesus está apontando para este jovem e ele não consegue enxergar, em seguida da pergunta dele, para o centro.
Deus, e ele não consegue enxergar. Ele ainda está cego, porque no seu coração, no coração deste jovem, os tesouros dele são os bens materiais. Ele não consegue enxergar para onde Jesus está apontando quando ele responde: bom mestre, por que me chamas de bom? Só Deus é bom. É Jesus tentando mostrar para ele que Deus é o centro e ele não consegue enxergar. Jesus mostrando para ele que Deus deve ficar em primeiro lugar e ele não consegue enxergar. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje também tenta fazer a mesma coisa conosco. Mostrar para nós que Deus deve ser o nosso maior tesouro. Aquele tesouro que nós encontramos e vendemos tudo para ter. Deixamos tudo para ter. Nada pode estar acima do nosso Deus. As leituras nos colocam aí diante desta realidade. A primeira coloca a sabedoria. Escolhi a sabedoria como maior dom, maior que a riqueza. Foram desprezados o poder, a riqueza, a figura do Salomão, que escolhe a sabedoria. Poderia ter escolhido tudo, qualquer coisa, até mesmo nós. Se Deus estivesse diante de nós, como esteve diante de Salomão, esta grande oportunidade que ele teve. Se Deus dissesse para você, você pode escolher tudo o que você quiser, o que você escolheria? Salomão não escolheu saúde, não escolheu poder, não escolheu riqueza, ele escolheu a sabedoria. Poderia ter tudo ele. Toda a criação poderia ficar aos seus pés. E Salomão escolheu algo que valorizava mais do que tudo isso. Escolheu sabedoria. O que nós mais valorizamos na nossa vida? O que está em primeiro lugar? A liturgia nos aponta para Deus. Tenta também colocar em nosso coração Deus como nosso maior tesouro, que devemos vender tudo para conquistá-lo. A segunda leitura é esta palavra viva e eficaz, transformadora, para a pessoa que acolhe a palavra de Deus. Ela é transformadora, viva, eficaz. Aquele que acolhe a palavra de Deus transforma, muda. Você não é mais o mesmo, os valores não são mais os mesmos. Deus se torna o primeiro lugar, não o segundo, não o terceiro. Uma vez eu fiz uma dinâmica com os casais. Fiz um círculo e pedi para dividir em 24 horas e disse para eles: agora vocês vão colocar quanto tempo vocês gastam com cada coisa. Fizeram isso durante uma semana, colocaram depois numa planilha e Deus estava em último lugar. Quer fazer o teste? O quanto nós precisamos, de fato, pensar sobre isso. Como está a nossa vida? Como estamos nos relacionando com este Deus? Nos aproximando deste Deus? Diariamente tenho eu entrado em contato com este Deus? Como posso melhorar isso? Eu posso melhorar isso.
Se eu não rezo todos os dias, se passo a rezar todos os dias, já estou melhorando isto. Meu relacionamento com Deus. A quantidade de horas já pode começar a melhorar. Vocês não têm que ficar 2, 5, 6, 10, 12 horas rezando por dia, porque essa não é a vocação de vocês. Mas Deus ficar em último lugar, acho que também não. Concorda com o padre? Acho que também não. Deus também não pode ficar em último lugar. É preciso ter esse contato diário com o nosso Deus. Os apóstolos também reagem a esta fala de Jesus. Sendo assim, quem pode se salvar? Jesus responde: isso para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus pode nos mudar, nosso contato com Ele, essa experiência diária com Ele, de fato. A sabedoria da primeira leitura, a palavra de Deus viva, eficaz, transformadora, essas experiências novas é que podem começar a nos mudar quando as fazemos diariamente. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia hoje aponta para Deus, aquele que nós mais devemos amar. Peçamos esta grande graça, que Jesus seja o nosso maior amado e que a cada dia o nosso amor a Jesus cresça. E nos empenhemos nesta experiência de crescer no amor a Deus, de começar diariamente a ter o nosso contato. Se eu não rezo todos os dias, começar. Antes de sair para o trabalho, 15 minutos mais cedo, me levanto para 15 minutos antes de sair, rezar. Até mesmo com as crianças. Criando esse costume de antes de sair todos para trabalho e escola, rezar 15 minutos. 15 minutos passa muito rápido. É um sopro. Mas pode ser a diferença na tua vida. 15 minutos de oração diário em família. Já vai ser uma grande diferença. Se você não fazia, agora você faz. Já vai ser algo diferente que você vai estar fazendo na sua casa. Nos empenhemos nesta experiência maravilhosa que é entrar em contato com o nosso Deus. Vamos agora ficar de pé e professar a nossa fé. Creio